Paz e graça sejam com todos, por parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta quinta-feira, 17 de outubro, nesta manhã abençoada, para trazer mais uma mensagem na playlist Pão do Dia. Peço a você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, que inscreva aqui em nosso canal Cristão Independente. E hoje a palavra de Deus está em Timóteo, segundo Timóteo, é o que Deus tem para nós hoje, nesse dia, na palavra Pão do Dia. Que Deus possa grandemente te abençoar e Ele possa tocar o íntimo do seu coração, que o Espírito Santo possa lhe guiar em toda a verdade. Que você tenha um dia, uma semana abençoado. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler esta mensagem de Timóteo e entender qual é a mensagem da palavra de Deus, que é a Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, tem para nós nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Então, meus amados, meus amigos e amigas, segundo Timóteo 2, 25 e 26, está escrito aqui na palavra de Deus, né? Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, meus amados, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus, às vezes, os cristãos, olharão para aqueles que não são cristãos, A gente costuma dizer, aqueles que ainda não encontraram o Evangelho, não se converteram, ou estão no mundo, como inimigos, na verdade, mas eles não são os inimigos, eles não são inimigos do cristão, os que estão fora não são inimigos do cristão, Então, precisa entender essa parte, Então, muitas das vezes, que nós estamos iludidos, eles, na verdade, estão iludidos, pelo inimigo, que é o diabo, Então, assim, quem está fora não é inimigo do cristão. Eles apenas está atraído pela proposta, atraído pela a ilusão que o diabo oferece para aqueles que estão curtindo e com sua mente e seu coração deleitado nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas perecíveis deste mundo, porque, ou seja, os seus olhos espirituais ainda não foram abertos para o Evangelho e para as Escrituras, Então, assim, aí entra também a questão de valores, Qual é o valor? Então, aí tem ainda aquele valor que está agregado às coisas deste mundo, às coisas passageiras ou às coisas materiais. Mas o cristão, ele tem um valor que o seu maior valor é a sua preocupação com o reino espiritual. Ele é inegociável, O cristão não negocia as coisas do céu com as coisas deste mundo. E aí existe uma separação, podemos dizer. As coisas divinas são algo que é imperecível, é uma vida imperecível, incorruptível, É uma vida eterna, como diz a palavra, onde não há dor, não há mais pranto, não há mais enfermidade, não há mais tristeza, Onde reinaremos para sempre com Cristo, dando-lhe glórias, entoando-lhe louvor e adorando por toda a eternidade dos séculos e dos séculos, para tudo sempre, E então, qual é o intuito do diabo? É nos iludir, nos tampar
e nos roubar o nosso tempo, para que nós ficamos arraigados e depositamos nosso coração em todas as coisas terrenas deste mundo, né? Muitos se preocupam em construir bens, riquezas, status, né? Bens materiais, e aí tem toda hoje essa tecnologias, né? Todos esses podemos dizer assim, influenciadores, e todos um trabalho muito grande por trás, para que prendam as pessoas. Você muitas vezes acaba ficando oprimido, né? Mas eu preciso conseguir isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso mostrar, né, para os outros que eu venci e etc, né? Então é aquela opressão muito grande, e isso tudo se chama ilusão. São ilusão do diabo, que começa a entrar na cabeça das pessoas, iludir que ele precisa fazer isso. E quando nós, de repente, colocamos o pé no freio, paramos e olhamos, o que adianta tudo isso? O que adianta toda a riqueza desse mundo, todo status, tudo, se de repente as cortinas fecham, se numa fração de segundo a minha vida finda e finaliza, né? Podemos ver aí quantas pessoas que partiram cheio de sonho, muitos estavam programando aquela viagem dos sonhos, muitos estavam no seu auge de carreiras, né? Do seu status, né? Entre aspas, reconhecido por este mundo. Então, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, lembre-se, esse mundo é apenas ilusão. Tudo isso são ilusão do diabo, para que você fique preso e não se solte, para que você não enxergue o reino eterno, né? Muitas vezes, o que o diabo faz? Ele coloca uma máscara, né? Todas essas coisas desse mundo são uma máscara nos seus olhos, uma fenda, para que você não enxergue do outro lado, porque do outro lado está o reino espiritual, está o reino, a vida eterna, onde está realmente a satisfação, a plena vitória, podemos dizer assim, que é a conquista da salvação da nossa alma, né? Que é o reino espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, não deleite seu coração em coisas deste mundo, mas sim lembre-se de ser fiel à palavra, ser fiel a Deus, né? Lemos em Timóteo 2, 24 e 26, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, no aspecto de ensinar, paciente, né? Então, devemos o quê? Aqueles que estão no mundo, ou que ainda não conhecem o Evangelho, devemos corrigir com mansidão, que lhe se opõe na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando aos conhecimentos da verdade, para que assim volte à sobriedade e escapem dessas armadilhas do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Então, quantos neste momento estão presos nessas armadilhas, que são as coisas desse mundo, que são o status de conquistar o topo do emprego, o status de conquistar aquele carro tão sonhado, né? E às vezes as pessoas, né, se deleitam o seu coração em tudo isso. Conquistei isso, aquilo, olha como eu prosperei, né? E olha como Deus, né, até mesmo às vezes falar, olha como Deus está na minha vida, mas lá no seu íntimo, no seu coração, há um vazio, né? Podemos ver assim, até mesmo depressão. Quantas pessoas, né, que a gente conhece e vê aí, que às vezes tem tudo de riqueza e está sofrendo por depressão. Muitos até tiram suas próprias vidas. Por quê? Porque está vazio, porque falta algo, que é algo do reino do céu, que é o preenchimento da sua vida, que é preenchido pelo Espírito Santo. E quando nós começamos então a enxergar do outro lado a vida eterna, que dure para sempre, e vemos que tudo isso que o inimigo nos engana, né, que ele nos oferece, são coisas perecíveis e terrenas, e muitas das vezes morremos
nessas coisas que não são para a vida eterna. Então eles estão sob o poder do quê? Do inimigo que tampa os teus olhos, a tua fenda. Então devemos, meus amigos, minhas amigas, orar para que eles sintam a necessidade de Jesus. Então, algo que está faltando no seu coração, que só pode ser preenchido pelo Evangelho, por Cristo e pelo Espírito Santo, que Ele nessa manhã venha te preencher, e que você venha realmente colocar em primeiro lugar e se conectar com o reino espiritual, com Jesus, com a salvação da sua vida e da sua alma. Então, ore para que eles respondam a mensagem do Evangelho. A grande questão é, será que realmente acreditamos no que a Bíblia diz? Porque se acreditamos, isso significa que alguém que não conhece Jesus Cristo, quando morre, vai para o inferno? Será que realmente acreditamos nisso? E como podemos ser tão indiferentes se realmente acreditamos no que dizemos acreditar? Uma pergunta. Se somos discípulos, temos que ir e fazer dos outros também discípulos. Então fica essas respostas dessas perguntas, que nós devemos falar de Cristo e falar do reino espiritual. Se somos discípulos, temos que ir e fazer dos outros também discípulos. E se não estamos fazendo os outros discípulos, a questão é saber se somos realmente os discípulos que Deus quer que sejamos, ou será que somos, né? Faça uma análise dentro de você mesmo, né? A receita para a aridez espiritual é sair e tentar ganhar pessoas para Cristo e ajudá-las a crescer espiritualmente. Isso é cumprir a missão, a grande missão de cada um aqui nessa terra. Então, diga para a pessoa que está do seu lado, coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, diz: olha, meu amigo, minha amiga, quero dizer apenas uma mensagem, que Jesus te ama e Ele tem um apreço pela sua alma. Ele pagou a sua salvação pelo sangue derramado na cruz, pelo sacrifício. Ele abriu as portas para que você salve a sua alma, para que você tenha esse passaporte para o reino espiritual. Basta confessar e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesta manhã, nesse dia, nesta quinta-feira. Então, meus amigos, minhas amigas, esse é o momento no qual você feche os teus olhos e vamos falar com Deus em oração. Amém? Senhor Pai, mais uma vez aqui estamos com nossos olhos fechados e entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, as nossas petições, as nossas necessidades, Senhor, mas pedimos, primeiramente, perdoa todos os nossos pecados, porque somos falhos, somos pecadores e não éramos merecedores da Tua graça, mas pelo Teu sacrifício da cruz, abriu-se a cortina da salvação em nossas vidas e hoje damos graças, Senhor, porque temos a Tua graça em nossa vida. Senhor Deus, faz com que nós possamos primeiramente, Senhor, deleitar o nosso coração somente, né, no reino espiritual, que possamos compreender, glória a Deus, e possamos enxergar toda a ilusão que o inimigo tenta colocar na nossa mente, nosso coração, para que nós não enxergamos a salvação, para que nós não enxergamos a vida após a morte, a vida eterna. E muitas das vezes somos enganados, somos induzidos a afastar-se do Evangelho, da sua graça e do seu caminho. Senhor, faz com que nada e que nenhuma oferta deste mundo, nenhuma oferta enganosa venha nos enganar, venha nos comprar o direito da salvação.
o direito do reino eterno, o direito da salvação. Glória a Deus. Então temos a certeza, Senhor, de que nada nos falta, porque somente a tua glória nos basta. Se nós compararmos o reino espiritual, o reino, a salvação, a vida eterna, o paraíso, olhamos que tudo isso daqui que tenta nos enganar são trapos de imundícia, são algo, glória a Deus, que não se compara, né? E às vezes, quando olhamos para trás, possamos enxergar toda a nossa ignorância e o tempo perdido por não te amar, o tempo perdido por não te adorar, o tempo perdido por não se interessar no reino e na salvação. Mas, Senhor, que nesta manhã, que nesse dia, a tua graça possa alcançar cada coração, cada pessoa, que cada um possa realmente enxergar a maior riqueza que um homem e que uma mulher pode conquistar: a vida e o paraíso, a vida eterna que Cristo nos concede após essa pequena passagem nesse mundo enganador, nesse mundo de ilusão, nesse mundo perecível, mas que possamos aceitar hoje Cristo em minha vida, Cristo meu Salvador, Cristo meu guia, Cristo meu Senhor, Cristo meu Deus, a minha salvação. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. Peço mais uma vez encarecidamente que você inscreva aqui no nosso canal Cristão Independente e também deixe os seus pedidos de oração para que Deus, que amanhã nesse mesmo horário possamos estar aqui então orando por você, apresentando os seus pedidos de oração e elevando essas petições ao reino de Deus. Que Deus abençoe nós, cada um de nós, grandemente nesse dia, que o seu dia seja um dia abençoado, seja um dia próspero e cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe grandemente.